livro inspirado no som do rock and roll. Sama apresenta o jogo aberto, o livro A Balada de Johnny Furacão. Então, Sama, de onde surgiu essa ideia de fazer um livro baseado na literatura pulp? Bem, eu acho que pelo teor da história, ela se presta muito ao pulp, né? Que é essa onda de... É uma história violenta, né? Uma história de vingança. E os quadrinhos, assim, por excelência, já nasceram meio que como um gênero pulp, né? Depois que eles, hoje em dia, estão até evoluindo ao nível de peça de arte, aquela coisa mais alternativa, não é exatamente literatura da maneira clássica, mas a história pedia isso, né? Ela é uma história sombria e as melhores referências, assim, nesse universo vêm mesmo, são oriundas da literatura pulp, né? E você parece que se inspirou numa canção do Erasmo Carlos, né? Que a gente estava conversando aqui nos bastidores, enfim. E você aproveitou essa música fez parte de um momento da tua vida para poder compor. Como é que foi essa história, essa ligação? A música está no título, né, inclusive, né? O título do livro é A Balada de Johnny Furacão e a música é Johnny Furacão. E também é a história de um piloto. No contexto da letra do Erasmo, era um piloto já de corrida de prova, daquele circuito clássico, o Brasil tem até tradição nisso, de automobilismo e tal. Mas no meu livro não, eu peguei, assim, fiz a homenagem, mas na verdade a história do livro não é a adaptação da letra, de jeito nenhum mesmo. Mas a figura mítica do Johnny Furacão, que no caso do meu livro não é um piloto profissional, é uma onda de pega de rua, né, aquelas coisas de racha, corrida marginal, até proibido. E ele não tem a ver com o viés da letra do Erasmo. E surgiu a ideia, cara. Na verdade, eu fiquei com essa música na cabeça desde criança, porque a minha irmã, ela era fã de Jovem Guarda e tocava direto, né, aqueles discos do Erasmo, do Roberto, da Vanderleia, E aí tinha um compacto do Sentado à Beira do Caminho, que é uma música toda bonita, assim, do Erasmo, toda poética. O lado B era Johnny Furacão, que era um rockzinho de garagem, assim, que começava com samplers de aceleradores de carro, uma história de aventura. Eu, moleque, criança, né, eu gostava muito mais dessa, né, do que das outras mais sofisticadas. E aí eu acho que a música ficou na minha cabeça porque ela vai te envolvendo, a historinha da letra, o que acontece com o piloto, e termina mal, assim. Aí eu acho que isso marca. Não ficou só naquela coisa frívola, assim. Apesar de ser Jovem Guarda, rockzinho, cara, a letra termina mal. Aí aquilo ficou na minha cabeça, assim, tipo, que isso? E como foi pra você montar essa história? Olha, foi um processo bastante experimental. Assim, eu já faço quadrinhos há algum tempo, né? Mas eu nunca me permiti, nunca tive disponibilidade de fazer uma aventura tão longa, assim. Eu tenho várias histórias curtas, de 6, 12, 16 páginas. Já publiquei na Piauí, fui premiado na Bienal Internacional de Quadrinho, publiquei uma adaptação do Contos de Grimm e revista Golden Shower, mas só histórias curtas. Então eu não sabia exatamente como fazer uma história tão longa, né? Que é um processo bem diferente, né? Você tem que ter um fôlego, né? Uma narrativa. E talvez até por não saber, eu acho que eu acabei embarcando numa maneira experimental que funcionou para mim. Tem uma referência de produção cinematográfica na produção desse livro, que é mais ou menos o procedimento que o Wong Kar-wai faz nos filmes dele. Que o Wong Kar-wai é um diretor chinês contemporâneo, assim, que tem uma cinematografia bem prolífica, assim, apesar dele ser recente. Ele fez O Amor à Flor da Pele, o Blueberry Nights, o primeiro filme produzido nos Estados Unidos dele. E eu me interesso muito, eu venho do cinema, e aí eu fui ler a respeito e eu descobri que o Wong Kar-wai, ele faz um esquema quase cinema novo, assim, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Quase que saiu uma câmera na cabeça. Tudo ao mesmo tempo. E aí ele trabalha com os atores com um roteiro bem aberto. Ele começa a filmar basicamente em cima de um argumento. Então ele tem o começo, mais ou menos o que ele quer dizer pelo meio e um fim. E a partir daí, ele se permite a fazer uns desvios pelo caminho. Ele não tem exatamente aquele roteiro congelado. E, funcionou muito bem para ele. Eu adoro a produção do Wong Kar-wai.
E com Johnny Furacão foi exatamente isso. Eu tinha um argumento... Você fez todas as ilustrações, né, do livro. Eu me inspirei no trabalho do Saul Bass, que era o artista que criava os créditos de abertura do Hitchcock, do Otto Preminger, e até do Scorsese. Ele trabalhou até recentemente, acho que ele foi até os anos 90. Mas essa referência que eu peguei dele, pra mim, que o melhor dele é a parte dos anos 50, 60. E Sama, esse nome, A Balada de Johnny Furacão, de onde é que saiu esse nome, A Balada de Johnny Furacão? A balada, assim, na tradução literal, ela vem de uma tradição de música, né? Uhum. E música no sentido de música de trova, né? De trovadores, né? Uhum. Então, né, o cancioneiro medieval fazia a balada do cavaleiro, não sei o quê. Sim. Isso foi migrando, porque como ele virou meio que um emblema de uma narrativa heróica, isso migrou pro western, né? A gente tem muito isso na balada do pistoleiro. E tem uma graphic novel sensacional de um artista italiano que muito me influencia, chamado Hugo Pratt, que tem um livro que talvez seja o mais notório dele, que se chama A Balada do Mar Salgado. E como a história que eu escrevi e que eu criei, né, concebi, ela era inspirada numa música e ela tem esse viés assim de como se fosse quase um mito dentro de um universo meio rock and roll. Pô, o título, acho que ele apesar de longo, né, A Balada de Johnny Furacão, mas eu acho que ele é muito adequado, assim. E a história conta de vingança, jovens perdidos numa estrada. Aconteceu um fato parecido com você? Já, não ao extremo do livro, mas eu sou um cara que curto muito viagem, tenho as minhas próprias aventuras. Ajudou, né? Assim. Não, eu tava falando isso até com a Lívia do jornal do Segundo Caderno, que o pessoal às vezes me cobra, assim, né, que de uns 10 anos pra cá existe uma tendência até de aceitação de obras autobiográficas, né? O pessoal tá escrevendo muito autobiografia, no quadrinho, na literatura. E aí fala, pô, Sama, você já fez cada coisa muito louca, assim, tipo, sei lá, já fiz uma vez um documentário no Pantanal que eu fiquei num barco que a cabine que eu ocupava era a cabine que o reverendo Moon usou quando veio catequizar os índios daquela região. E de lá eu desembarquei em Corumbá e entrei na Bolívia na carona num mototáxi de um cara que era um diableiro deles lá, que é equivalente ao pessoal assim, do candomblé daqui. Tive muita meu história tempo. Pra contar, eu não me livrei do exército, eu servi o exército. Então, história eu tenho, mas eu ainda não estou à vontade assim para começar a falar de mim mesmo, diretamente. Eu ainda acho que eu tenho muita ficção assim dentro de mim, até por causa dessa herança mineira. Eu gosto muito da coisa do caos, da mentira bem aplicada, né? A mentira dramatizada. A Balada de Johnny Furacão é um caos, né? Você conta melhor do que se você contasse sobre assim, você. Naquela cidadezinha, tanto que eu não dou muito nome, assim, é uma história meio que universal. Tem uma cara meio de interior de São Paulo, interior de Minas. Uma coisa meio em aberto. Agora eu percebi também que você fez um passeio assim por vários gêneros. Claro. Me corrija se eu estiver errado. Você fez um passeio e foi em vários gêneros. O que o leitor ele pode esperar? O cara vai lá, começou a ler o teu livro. O que ele pode esperar dessa história? Ser surpreendido. Isso para mim é o objetivo. Eu queria que o leitor esperasse ser surpreendido, porque eu acho que ele vai conseguir ser. E Sama, como foi para você trabalhar com o Selton Mello, ele que fez a contracapa do livro? O Selton eu já conheço a longa data, né? Como eu disse, eu comecei trabalhando com teatro, cinema, a gente foi colega de teatro. Eu trabalhei, fiz TV com o Selton, fiz teatro com o Selton. E lógico, na época que eu conheci o Selton já era veterano, porque ele trabalha desde criança, né? O Selton eu considero um dos melhores do mundo, assim, no que ele faz. E como ele é meu amigo há muito tempo, já conhece meu trabalho e é o principal colecionador das minhas obras, que eu tenho um trabalho paralelo em artes plásticas. E o Selton acho que é o principal comprador, assim, que eu tenho, de colecionador, né, de trabalho. E aí eu achei nada mais justo, ainda mais que não é um filme, é uma HQ, é uma graphic novel. Mas como ela tem essa empatia de cinema, o Selton acho que foi adequado assim, convidar ele para escrever a quarta capa, porque é um cara que pensa muito cinema. Mas mais uma vez, é uma graphic novel, não é um filme.
Porque às vezes a pessoa tende a comparar, porque hoje em dia ainda tá essa moda, né? De 10 filmes que saem, 9 são adaptações de história em quadrinho, né? Porque eu acho que é um fenômeno assim da geração que teve contato com esse material, agora tem algum poder de decisão, ou virou escritor, ou está dirigindo um estúdio de cinema, e meio que a galera trouxe, né, isso agora para tela grande. Às vezes até para quem é purista, assim, às vezes até nem gosta, né? Tipo, vão adaptar, vão estragar aquela coisa. Mas eu acho que é por isso, né? A história em quadrinho e o cinema são meio que artes primas, assim. Então eu achei legal convidar o Celton para escrever, ele adorou o livro, né? E isso já foi meio caminho andado, assim. E aí foi por isso, assim, por causa dessa associação de linguagens muito próximas. Tem também uma introdução, esse livro tá um luxo, que tem a quarta capa do Celton e tem a introdução do Odir Berardi, que esse sim é mais específico de quadrinho. É o coautor do Copacabana, que foi uma novela gráfica que foi lançada acho que há 1 ano, 2 anos pela Desiderata. E o Odir também, ele, além de artista, ele também é um cara que fala muito sobre, assim, ele também tem esse viés de teórico da área. Putz, se ele ouvir falar isso, ele vai querer me matar. Teórico, ele não vai gostar, mas não é teórico, mas sim uma cabeça atuante e pensante dentro da produção contemporânea de quadrinho, né? Bom, então, Sama, fica a dica aí para quem está em casa, um livro que está bem interessante, com várias participações aí. E espero que a gente esteja aqui ajudando, né, a difundir essa literatura, que a galera curta mesmo, tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Valeu. E o programa está de portas abertas aí, quando tiver novos lançamentos. Ah, tá, com certeza.